São indicações para a realização de acesso venoso central, a necessidade de administração de drogas vasoativas, a administração de soluções que a via periférica não tolera, como soluções vesicantes, hiperosmolares ou quimioterápicos, para a realização de implante de marca-passo, na monitorização hemodinâmica invasiva, diante da necessidade de acesso vascular de longo prazo para nutrição parenteral prolongada, na hemodiálise e plasmaférese e diante da dificuldade de realizar acesso venoso periférico. E quanto às contraindicações? Então, a maioria das contraindicações são relativas e as locais podem ser contornadas pela realização do acesso em uma veia não acometida. São contraindicações: a infecção na área sobrejacente à veia, a trombose da veia escolhida, presença de coagulopatia ou uso de anticoagulante pelo maior risco de sangramento, paciente em vigência de ressuscitação cardiovascular, pois diante da situação corremos maior risco de fazer lesão iatrogênica, além de haver um maior risco de contaminação, pela impossibilidade de se realizar a técnica totalmente asséptica em condições críticas como essa. A fratura de costela ou clavícula é uma contraindicação para a punção em veia subclávia, pois a fratura pode ocasionar compressão venosa. Pneumotórax ou hemotórax contralateral. Essa vai ser uma contraindicação relativa de se realizar o acesso central pela veia subclávia ou jugular do lado do pulmão sadio. Nesse caso, ou se faz o acesso central pela veia femoral ou realiza o acesso central pela veia subclávia jugular do lado do pulmão acometido, para que não se corra o risco de deixar o paciente com ambos os pulmões acometidos, já que pneumotórax e hemotórax são complicações possíveis no acesso central. O acesso pela veia jugular interna, além de ser um acesso mais fácil de se realizar, ele tem a vantagem de apresentar menores taxas de complicações pulmonares e complicações relativas ao posicionamento incorreto do catéter em relação ao acesso pela veia subclávia. No entanto, ele pode gerar mais desconforto no paciente pela localização cervical. Tanto no acesso pela veia jugular interna quanto pela veia subclávia, dá-se preferência à realização do procedimento à direita, pois no lado esquerdo está localizado o ducto torácico, logo procedimentos à esquerda trazem o risco de quilotórax, além de que pneumotórax e hemotórax são mais frequentes nas tentativas de punção do lado esquerdo, porque o ápice do pulmão é mais alto à esquerda. Além disso, o caminho entre a veia jugular interna direita e o átrio direito é mais direto. Para o acesso à veia jugular interna, deve ser adotada a posição de Trendelenburg, porque permite a veia encher, facilitando a realização do procedimento, com a cabeça do paciente rotacionada contralateral ao acesso, expondo o local da punção. Vamos adotar como referencial anatômico para o acesso pela veia jugular interna o triângulo de Sedilot, que é um triângulo formado pela cabeça external e clavicular do músculo esternocleidomastoide, que vão formar as paredes laterais do triângulo, e a clavícula, que forma a base do triângulo. O triângulo de Sedilot é facilmente visualizável ao lateralizar a cabeça do paciente. A agulha deve ser inserida no vértice do triângulo, direcionada ao mamilo ipsilateral e com angulação de 45 graus em relação à pele. Lembrando que a veia jugular interna ela se encontra 1 a 2 cm abaixo da pele, portanto, cuidado para não introduzir demais a agulha e transfixar a veia. O acesso central pela veia subclávia apresenta como vantagens menores taxas de infecção e como desvantagens maiores possibilidades de complicações pulmonares. E por quê? Porque a pleura é mais perto. Logo, há maior chance de complicações como pneumotórax em comparação à punção na veia jugular interna. Quanto ao posicionamento do paciente, ele deve ser posicionado em Trendelenburg, com a cabeça em rotação contralateral ao procedimento e colocado coxins entre os ombros, facilitando a abertura das clavículas. Para se realizar o acesso pela técnica infraclavicular, deve-se primeiro dividir a clavícula em 3 partes. O ponto de inserção da agulha vai ser o ponto da junção do terço médio com o terço proximal da clavícula, logo abaixo da borda clavicular. Angule a agulha a 30 graus em relação à pele e insira, progredindo até passar por debaixo da clavícula, sendo que a agulha deve passar tangenciando a borda da clavícula. Após passar pela clavícula, deve-se mudar a angulação da agulha para 10 a 15 graus em relação à pele e progredir a agulha em direção à fúrcula external, até perceber o retorno de sangue venoso. A veia subclávia também pode ser funcionada por via supraclavicular. Para se realizar o acesso supraclavicular, primeiro devemos visualizar o ângulo entre a clavícula e a porção clavicular do músculo esternocleidomastoide. O ponto de iniciação da agulha será a 1 cm da bissetriz desse ângulo, ou seja, no meio do ângulo. A seringa deve ser angulada para estar no eixo coronal do corpo, ou seja, paralelo ao paciente, sendo inserida em direção ao mamilo contralateral, até se perceber refluxo do sangue venoso.
A veia se encontra a 1 centímetro da pele. Devemos ter cuidado para não inserir demais a agulha. A agulha não deve ser introduzida a mais que 3 centímetros da pele, porque essa técnica de acesso é que possui maior risco de pneumotórax. O passo a passo do procedimento ele começa com o posicionamento do paciente, que já discutimos. Após o posicionamento, deve ser feita a dermação da pele com cloroxidina em movimentos circulares do centro para a periferia. Em seguida, deve ser feito o posicionamento dos campos. Lembrando que esse procedimento ele deve ser estéril, logo o médico que realiza ele deve estar apropriadamente paramentado com avental cirúrgico, máscara, luva, gorra. É feito em seguida anestesia local no trajeto que iremos inserir a agulha com lidocaína 2%, lembrando sempre de aspirar antes de cada administração do anestésico. E quanto à técnica, independente da via do acesso, todos eles vão ser realizados através da técnica de Seldinger. Na técnica de Seldinger, é utilizada uma agulha fina e longa. A agulha deve ser inserida na pele sempre com o bisel para cima e progredindo na derme, aspirando, até se observar o refluxo sangue venoso, que é um sangue de cor mais escura. Se refluir sangue vermelho vivo, significa que você funcionou a artéria. Mas e aí, o que fazer? Simplesmente remova a agulha. Se o paciente sangrar, a compressão direta no local por alguns minutos geralmente é suficiente para parar o sangramento. Após se observar o refluxo sangue venoso, deve ser removida a seringa da agulha e usando o dedão você vai tampar a região do canhão da agulha para evitar que o sangue vaze. O fio-guia é então passado por dentro da agulha. Se você tiver dificuldade de progredir o fio-guia, chances são de que a agulha não está na veia, então não tente forçar o fio-guia, simplesmente retire a agulha e tente a punção novamente. Cuidado apenas porque o número de tentativas está diretamente relacionado ao aumento do risco de tromboembolismo venoso. Uma vez que o fio-guia foi passado, retire a agulha e passe o dilatador pelo fio-guia. O dilatador será utilizado para dilatar o trajeto pela pele, subcutânea e musculatura. Também pode ser feita uma pequena incisão na pele para facilitar a passagem do dilatador e do catéter. Por fim, insira o catéter segurando o fio-guia com a mão e empurrando o catéter com a outra. É extremamente importante não soltar o fio-guia. Uma vez que o catéter foi inserido, retire o fio-guia. Por fim, é testado se o catéter está posicionado na veia. Para isso, é feito o teste do refluxo e fluxo. Primeiro, acopla-se uma seringa ao catéter e aspira, observando o refluxo de sangue venoso. E em seguida, com uma seringa contendo soro fisiológico, infunde-se o soro fisiológico, observando se flui facilmente. Para finalizar o procedimento, fixe o catéter suturando a pele e coloque um curativo, de preferência transparente. O raio-x de controle deve ser realizado em todo o paciente, sendo obrigatório nesse procedimento. As complicações do acesso venoso central são divididas em complicações precoces e tardias. As complicações precoces são relacionadas ao procedimento de inserção do catéter. As complicações tardias são aquelas relacionadas à permanência intravascular do catéter. São complicações precoces a lesão do ducto torácico, que só é possível em posições realizadas à esquerda, lesão de nervo periférico, embolia do catéter, pneumotórax, podendo inclusive cursar com pneumotórax hipertensivo, e arritmias, que podem ocorrer na inserção excessiva do catéter. Uma inserção adequada é em torno de 15 cm. Já as possíveis complicações tardias incluem trombose venosa, perfuração cardíaca, tamponamento cardíaco, hidrotórax, que é uma complicação relacionada à punção do ducto torácico, e infecções. As infecções relacionadas ao uso do catéter compreendem as infecções do sítio de inserção e a bacteremia, sendo a bacteremia uma das complicações mais preocupantes do acesso venoso central.